Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Que o Senhor nos revista com o seu amor, com o seu carinho, com a sua ternura, com o seu abraço. Que nesse dia de hoje o Senhor revista todas as pessoas vítimas da pandemia, todas as pessoas vítimas da guerra, das enchentes, todas as pessoas que nesse dia de hoje estão tristes, estão deprimidas. Queremos que o Senhor também revista todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Por isso, nesse momento, vamos trazer presente todas as pessoas que amamos, todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos trazer o Alex Mota Gil, a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa, a Keila Jubiele, o Natanael, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Maroli, o Antônio José Leite, João Paulo Costa, a Joana Dark e a Lucivânia Martins, a Meire Correia Lacerda, a Janicleia Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva Barbosa, Giovanni e Maria José, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa, Orezina, Maria Oliveira, Solange Oliveira Gomes e o seu Sebastião Brito Santana. Também vamos colocar no colo de Deus as nossas crianças, os nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa e a sua mãe Poliana, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas e a sua mãe Luzia Silva de Jesus. Queremos ainda colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ouvi, irmãs, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem de piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque esse fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. E agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento.
Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é riquíssimo em detalhes. Por isso eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a reler novamente esse texto, né, e meditar palavra por palavra. Porém, vamos ressaltar aqui algumas considerações, fazer aqui algumas considerações, lembrando aqui dos contrastes existentes, né, entre as duas realidades. De um lado, um homem rico, né, que não tem nome, não aparece o nome desse homem rico. Do outro lado, um mendigo, ou seja, Lázaro, esse tem nome, né? Roupas luxuosas, feitas, né, de linho puro, de púrpura, então roupas luxuosas. Do outro lado, um homem ferido, um homem coberto de feridas, né, onde os cachorros iam ali todo dia lamber essas feridas. Dá para imaginar a situação, né? De um lado, banquetes diários, festas, né? Muita comida, e do outro lado, estômago vazio. De um lado, enterro, com certeza, com solenidade, com muita pompa, né? Com certeza, com muita gente. Do outro lado, o sepultamento de um indigente, certamente sem muita gente. De um lado, o luxo, a abundância. Do outro, falta o mínimo necessário para a sobrevivência, para suprir as necessidades de um ser humano. Separados aqui pela distância da indiferença. Separado pela distância da indiferença. O rico e o pobre viveram bem próximos um do outro, muito próximo. O Lázaro, todos os dias. Como diz o próprio texto bíblico, né? Todo ferido, cheio de ferida, estava caído à porta do rico. Mas o rico não percebia a presença de Lázaro. O rico não percebia a presença de Lázaro. Há um abismo entre essas duas realidades. Embora essas realidades muito próximas ali, né? Fisicamente muito próximo. Porém, um abismo separava essas duas realidades. A riqueza, com certeza, muros, construiu, em vez do muro, em vez de uma ponte, né, para uni-los, os bens construiu, os bens, né, levou a essas duas realidades a cada vez mais a uma distância considerável. Não geograficamente, mas a indiferença, com certeza, criou esse grande abismo entre essas duas realidades, ou seja, entre o pobre e o rico, entre o homem rico e o Lázaro. Meu irmão e minha irmã, é interessante que quando os dois partem dessa vida para outra, o Lázaro é levado pelos anjos. O rico, né? O rico o rico foi enterrado e depois no inferno em meio aos tormentos. E é aqui que o rico vai pedir uma gota d'água, pedir para Lázaro, pelo menos uma gota d'água. Na verdade, ele pede para Abraão, para deixar que Lázaro leve pelo menos uma ponta de água no dedo para refrescar a sua língua. Ele viveu a vida inteira próximo fisicamente de Lázaro, mas nunca percebeu.
nunca foi capaz, pelo menos o texto, né, não, nunca foi capaz de ajudar o Lázaro a sair da situação de miséria. Agora ele pede ajuda, ele pede socorro. E é interessante que ele vai chamar o Abraão de pai, né? Ele vai chamar Abraão de pai. Então, certamente, é um daqueles que também achava, né, por ser lá do povo de Deus, achava que o pobre tinha que ficar realmente excluído, distante, inclusive da salvação. E pelo que eu entendi, pelo que a gente entende, como Lázaro tinha muitas feridas, era considerado uma pessoa impura, portanto não devia jamais chegar perto de uma pessoa, ainda mais um rico, né? E aí é interessante que quando ele pede para Abraão, para deixar que Lázaro pelo menos leve uma gota d'água para ele, e aí Abraão vai dizer que isso não é possível, porque existe também ali um abismo entre os dois, ele vai pedir agora que o pai Abraão mande alguém alertar os seus irmãos. E aí Abraão vai dizer, não vai adiantar mandar alguém para preveni-los, porque eles já têm, assim como esse rico também tinha, ele já tem a palavra de Deus. E aí representada pelos profetas, Moisés e os profetas. Então, se eles não escutam a palavra, eles também não vão escutar alguém que, mesmo que ressuscite, vá lá conversar com eles. Eles devem escutar a palavra, né? E aqui é interessante que a mesma coisa pode acontecer também com a gente. Podemos também nós, né, criarmos situações que nos afastem cada dia mais das pessoas, sobretudo das pessoas que não têm nada, que moram nas ruas, né, que são desprezadas, que são excluídas. Muitas vezes também nós construímos muros, né? Muros, sobretudo o muro da indiferença. Passamos e fazemos de contas que não, né, que não existe ninguém ali no meu caminho ou mesmo na minha porta. Na porta da nossa casa, na comunidade, na porta da nossa igreja, né? E a gente faz de conta que essas pessoas não existem. Tem um canto, né, do padre Zezinho que diz, né? Entre nós está e não o conhecemos. E muitas vezes nós nos afastamos dessas pessoas achando que somos melhores, né? Que somos privilegiados, mas no entanto, se quisermos alcançar o reino de Deus, precisamos passar pela ponte. E a ponte que nos liga a Deus é justamente o pobre, o excluído, o pequenino. Isso Jesus já disse em Mateus capítulo 25. Se você quiser ganhar o reino do céu, se você quiser ficar do lado direito de Deus, você precisa cuidar do pobre. Você precisa se aproximar dos mais pobres, do mais simples, dos pequeninos, se você quiser. E aí é muito interessante a gente olhar para essa leitura e dizer assim, eu levo a sério a palavra que eu escuto, né? Eu escuto todos os dias, seja na missa, seja em casa, seja nas celebrações. Eu vejo tantas reflexões sobre a palavra de Deus, mas eu coloco em prática. Porque saber, né, escutar é fácil. Difícil mesmo é pegar a palavra e colocar ela no nosso coração e fazer com que ela se torne realidade. Ou seja, levar a palavra para a ação, né? Levar a palavra para a ação. Então, o convite do evangelho de hoje é: eu posso receber muitas coisas aqui nesse mundo, mas eu não vou levar nada para o céu. Não, com certeza eu não vou levar nada para o céu, a não ser o bem que a gente faz todos os dias para as pessoas. Esse, sim, eu vou levar para o céu, mas os bens vai ficar tudo aqui. E aí eu já disse isso em outros momentos, que o caixão ele é feito para caber apenas uma pessoa. Não cabe mais nada além de um ser humano. Só isso. Não tem espaço para a gente colocar os nossos bens materiais. Vai ficar tudo, com certeza, aqui na terra. Não vamos levar nada. Por isso eu continuo
Por isso eu continuo dizendo que é bom que a gente construa. É claro, todos nós precisamos dos bens necessários para nossa vivência, para a gente viver bem, viver dignamente. Mas a gente não pode esquecer de que, de que tem outras pessoas que não têm nada e que precisa da nossa ajuda. Qual foi o grande problema do rico aqui? Foi ele não ter ajudado o pobre Lázaro. Esse foi o grande problema do rico. Não foi só porque ele era rico, né? Mas é porque ele tinha demais e, no entanto, ele não foi capaz de ajudar o irmão que estava caído à sua porta. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, vamos avaliar como é que anda a minha prática. Nós estamos vivendo agora no mês da quaresma, esse período da quaresma, né? Onde o convite é jejum, oração e esmola, ou seja, caridade. Ter caridade para com o nosso irmão, para com a nossa irmã. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça, né, da gente estar sempre atento quem está precisando, né, da nossa ajuda. Tem muitos Lázaros por aí, tem muitos Lázaros nas nossas portas, nas ruas, na nossa comunidade. Eu estou ajudando? Quantas pessoas não tem por ali, idosos, mesmo crianças, pessoas doentes, que não tá precisando muitas vezes de comida, não. Não precisa só de comida, não, mas precisa também de um abraço, né? Precisa de um carinho, né? Precisa de um aconchego, de um colo. E todos nós podemos fazer isso, porque Deus nos deu tudo isso de graça. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.